A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui o missionário Marconi voltando na noite deste dia, irmão, trazendo a sequência de um novo ensinamento da parte de Deus para meus queridos amados irmãos, e o tema é, irmão, como jejuar, né? Está no livro de Mateus, capítulo 9, verso 14 e verso 15, que diz assim: Jesus estava com seus discípulos e algumas pessoas lhe perguntaram: por que eu ainda estou com eles? Mas quando eu for para o céu, eles vão precisar jejuar. Isso foi a pergunta de alguns que fizeram a Jesus. O que aconteceria quando Jesus se ascendesse aos céus? E Jesus disse para os seus discípulos que eles precisavam jejuar. Jejuar para quê? Para esperar não só a vinda do Senhor, como também para se livrar de toda e qualquer atitude que o mundo viesse destruir os seus discípulos. Então Jesus deu esse ensinamento para que eles não caíssem em tentação. Se você observar, conforme os versos 14 e 15 de Mateus 9, que é o título e o tema, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Só que eles faziam um jejum, uma piedade exibicionista, para se amostrar que estava jejuando. Isso é para aparecer e se amostrar. Era o que os fariseus faziam. Os discípulos de João jejuavam como sinal de luto por ele, provavelmente em respeito entre ambos, no conhecimento entre ambos, né? Os jejuns públicos exigidos eram apenas 3, os jejuns públicos. No dia da expiação, no dia anterior à festa de Purim e no dia 9 de abril, comemorando a queda de Jerusalém. Esses eram os 3 jejuns mais sérios que tinham que ser praticados naquela época em Israel, né? A maior parte das pessoas tem o hábito de jejuar quando as coisas estão indo mal. É ou não é? Aí é que você vai procurar o jejum para poder se entregar a Deus em secreto, em segredo e para si próprio. Como, por exemplo, casamento acabando. Aí você corre para jejuar. Filhos rebeldes. Vida financeira destruída. Desemprego, doenças e etc. Aí você corre para jejuar. Então, quer dizer, não adianta, está perdendo tempo. Isso é usar de covardia e de refúgio mundano na tua vida, e Deus não aceita isso. Precisa saber que o jejum é para ser feito quando a tribulação aparecer, é para ser feito muito antes de chegarem os teus problemas. E saber qual a razão para que, quando as adversidades baterem a sua porta, você estará fortalecido espiritualmente e saber agir com sabedoria e discernimento espiritual. Não é quando está acontecendo já o desastre, ou quando já aconteceu, que vai jejuar, que não vai dar certo. Você já perdeu a guerra? O jejum é antes das adversidades, para que Deus possa te proteger. Fique ligado, é preciso retirar do coração, não permitindo que passe sequer pelo pensamento o desejo desenfreado de possuir bens materiais. Se você estiver orando pensando só em possuir bens materiais, também é um jejum que não adianta nada. Quando o Senhor Jesus enviou os apóstolos, os 12 apóstolos, deu-lhe as seguintes instruções, conforme está em Mateus capítulo 6, verso 25, e Mateus 6, 34, 33 e 34. Amém? Quando eu falo versículo e capítulo fora do tema, é para vocês ir lá conferir, porque senão vocês não vão ler Bíblia, não pesquisa.
Então tem que conferir o que está sendo falado no ensinamento para vocês não caírem em tentação. Esse é o propósito do jejum que Jesus deixou para os seus discípulos, como para nós também. Ou você não é discípulo de Jesus? Amém? O que ele deixou para os seus discípulos na época, deixou para nós também, que somos seus discípulos atual. Então, tudo que eu falei ali para os discípulos de Jesus também é para a gente. Por isso que nós temos que estar ligado e conectado, de aprender como jejuar. Não é jejuar quando você está passando prova, ou quando você passou pela prova, ou quando você já foi derrotado pelas adversidades. É como se você estivesse se preparando para uma guerra que está vindo. Entendeu? Esse é o propósito do jejum. É se preparar para enfrentar as adversidades, não depois que você está sendo derrotado por ela, que vai buscar a força, o refúgio que já perdeu. Amém, irmão? Então guarda esse ensinamento de como jejuar no teu coração e acompanhe o que está escrito no áudio, para que você se ligue e fique conectado de como aprender a jejuar antes das adversidades, para que o Senhor venha te proteger no nome dele. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome dele, Jesus de Nazaré, aquele que vive e reina para sempre no nosso coração, para todo aquele que crê. E graças a Deus. Até a próxima. Muito obrigado.